Pronto. Olá, pessoal. Bom dia. Hoje a gente começa a nossa 4ª edição do Debate e Política, direto do Boteco Gaúcho, o melhor e mais gostoso café da manhã de Itabuna e região. E o tema de hoje, pessoal, é recorrente em todos os debates que se faz sobre sustentabilidade ambiental, sobre meio ambiente e, principalmente, sobre as questões relacionadas à bacia do Rio Cachoeira. Sempre que as chuvas torrenciais caem sobre a região sul da Bahia, um problema recorrente são as famosas plantas conhecidas como baronesas, que vêm ao longo do leito do Rio Cachoeira, descendo o rio até chegar na cidade de Itabuna, que tem, digamos assim, por obrigação, até por uma questão permeada ali por decisão do Ministério Público, retirar ao máximo as baronesas que correm pelo rio, sem deixar com que essas plantas cheguem nas praias de Ilhéus. Mas, invariavelmente, essas plantas acabam chegando em alguma quantidade e deixa por algum tempo as praias um tanto quanto poluídas. Então, a gente quer fazer esse debate hoje sobre meio ambiente e, principalmente, sobre o que fazer com essas plantas conhecidas como baronesas. Para participar do nosso debate hoje, participa com a gente doutora Jurema Sintra, advogada militante, diretora do grupo Amigos da Praia, membro do coletivo Preserva Ilhéus. Seja bem-vinda, doutora Jurema. Valerine Collier, mestre em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional. Seja bem-vinda, Valeri. Também com a gente, Valdemir José dos Santos, diretor executivo do Instituto Biofábrica da Bahia e presidente da Fundação Pau Brasil. E, por fim, não menos importante, Alain Feitosa Alves, diretor de Meio Ambiente da Prefeitura de Itabuna. Alain, seja bem-vindo, todos sejam bem-vindos. Vou lançar a pergunta e aí é com vocês, ok? Então, antes de a gente entrar no debate propriamente dito sobre o que fazer com as baronesas, se possível, eu gostaria de ver quem poderia explicar da forma mais didática possível por que elas existem e por que elas se acumulam tanto ao longo da bacia do Rio Cachoeira. Com vocês. Os biólogos, né? Bom dia. Primeiro eu quero agradecer, né, que o iPolítica está dando essa oportunidade da gente falar sobre esse assunto tão importante. E nós estamos aproveitando uma grande polêmica, né, na verdade uma briga que está acontecendo entre Ilhéus e Itabuna, no entorno dessas baronesas, para falar mais um pouco sobre essa questão do Rio Cachoeira, que é um tema tão importante para toda a população da região de Itabuna e esses 12 municípios que estão contidos nessa bacia do Rio Cachoeira. Na verdade, todos esses municípios se estruturaram em torno do rio, né? A gente tem que lembrar sempre isso, que o Rio Cachoeira tem um valor histórico, social, cultural, estético, né? E é em torno desse rio que toda a vida se constituiu, desses municípios, de Ilhéus, Itabuna, Itapé, Micaraí e assim por diante. Então, eu estou falando hoje aqui, vou me apresentar rapidamente, a partir da Universidade Federal do Sul da Bahia, certo? Eu coordeno lá um programa que a gente chama Juntos pelo Rio Cachoeira, que é um programa permanente de extensão, que tem atividades realizadas para a recuperação e conservação do Rio Cachoeira. E hoje eu estou à frente de uma incubadora de tecnologias sociais e economia solidária dentro da universidade, e nós estamos buscando também apoiar, como, por exemplo, agora, o Instituto Meu Cachoeira. Estamos apoiando, através da universidade, essa formação desse instituto, que depois vou falar um pouco mais sobre ele, e ações que vão ser desenvolvidas a partir desse instituto, que tem a ver com a economia solidária, né? Mas vou falar um pouco mais adiante sobre isso. Inicialmente, para quem está ouvindo a gente aqui, né, e pensa assim, essas baronesas, essas plantas aquáticas, o que é isso, né? Na verdade, é um problema histórico da nossa região, né? A gente pode ler até em textos do século passado, que já era um problema que as pessoas enfrentavam, que as prefeituras já enfrentavam, só que esse problema foi se agravando, né?
Porque essas plantas, elas proliferam onde tem muitos nutrientes na água. Então, onde tem muito esgoto, né, efluentes não tratados, em águas também onde tem muito esterco de gado, né, ou outros derivados também da agropecuária. Enfim, são o nitrogênio e o fósforo, principalmente, que são os produtos, que são os nutrientes dessas plantas. E quando o calor aumenta e a vazão do rio diminui, em épocas, por exemplo, de seca, elas proliferam muito rapidamente. Em lugares mais estáticos, onde a água não flui, como, por exemplo, uma barragem do Rio Colônia, que é uma coisa nova na nossa região, que surge a partir de 2018, né, que ela foi inaugurada. Então, essa quantidade de baronesas ela aumentou significativamente por causa do acúmulo de água parada na barragem, né? E aí, todo ano, essa água, quando tem a enchente, geralmente em dezembro, que é justamente a época do turismo em Ilhéus, essas baronesas elas são arrastadas pelas águas, né, pelas enchentes, pelas águas fortes das chuvas, e elas descem, a barragem ela transborda, né, a água passa por cima de todas as baronesas e desce rio abaixo. E em Itabuna que se cria o maior problema, porque Itabuna tem algumas pontes no meio da cidade, e aí a água sobe até o limite da ponte e as baronesas ficam acumuladas nessas pontes. Itabuna tem tido a prefeitura de Itabuna, não só agora, mas em todos os anos anteriores, essa prática de pegar a baronesa com a máquina e transportá-la de um lado da ponte para o outro lado da ponte. Isso chamou muita atenção da sociedade em geral, né? Porque se pensou, mas se a prefeitura está gastando para transportar essa baronesa, por que ela não retira a baronesa? Por que ela coloca a baronesa do outro lado e ela segue rio abaixo? E essa baronesa criou um problema imenso na praia, né, que eu acho que depois o Jurema pode explicar um pouco mais, que está muito bem colocado lá na ação que ela promoveu. E aí o terceiro setor teve essa iniciativa em 2022, né, duas ONGs se juntaram com a Procuradoria de Ilhéus e entraram na justiça contra o município de Itabuna, movendo uma ação civil pública e exigindo que Itabuna faça um descarte adequado dessas plantas, né? Bom, aí ela vai falar um pouco sobre essa questão, né, o que realmente foi exigido de Itabuna e o que Itabuna hoje está fazendo. Mas depois nós vamos falar um pouco sobre essa questão mais ampla, né? Qual o papel dessas plantas na natureza? Na verdade, elas têm o papel de filtrar água, né, de limpar a água, as plantas. Elas estão na natureza para isso, elas têm uma função positiva. Elas só se tornam negativas quando elas proliferam em excesso. Que aí elas impedem a incidência da luz, elas roubam o oxigênio da água, né? E quando elas se decompõem, cria um mau cheiro na cidade e também cria uma mortandade de peixes. Isso é um problema que nós temos na bacia inteira, né? E nós temos em outras bacias, por exemplo, Rio de Contas. Itacaré esses dias estava completamente tomado, né? Todas as baías da cidade de Itacaré estavam tomadas de baronesas também, ou de plantas aquáticas, outros tipos. Então, o problema é que não é só aqui, e existem diversos estudos de como fazer esse manejo, e nós vamos falar um pouco sobre essa questão, e o que pode ser implantado aqui na nossa região. Então, eu vou passar a palavra, para depois a gente volta a falar mais sobre isso. Acho que para complementar, né, as baronesas sou advogada, né, sou Jurema, mais 2 anos de ecologia no mestrado. Então, a gente precisa falar um pouquinho sobre essa questão da ecologia dessa espécie, né? Uma planta macrófita aquática, a baronesa, como Valéry citou, ela está em todos os biomas brasileiros. A gente encontra a baronesa até no bioma Caatinga, quando você, às vezes, vê uma lagoa, um açude, também acontece, né? O nome dela é Schornia crassips. Então, é importante a gente falar isso, porque parecendo, as baronesas são só de Itabuna. Não. Esse problema do excesso... O problema não é a baronesa, ela é, claro, uma planta, é natural de todos os biomas do Brasil. O problema é quando tem uma superpopulação de plantas. Isso é um fenômeno também dentro da ecologia. É difícil contar animais, é mais difícil ainda contar plantas, é mais difícil ainda contar um cipó aquático. Mas pelo volume que essa planta se deposita, tanto nas fontes quanto no espelho d'água da barragem, a gente percebe o fenômeno da superpopulação. E tem outro fenômeno também que a ciência já mostrou, que é o crescimento em forma exponencial. Então, uma baronesa deveria estar se multiplicando. Ela se multiplica
tanto por esporos, quanto se multiplica pelas raízes. A gente tem duas formas de multiplicação. E isso é muito importante, a gente ter levado todo esse conhecimento que a biologia nos deu, que os engenheiros, né, ambientais nos deram, o pessoal que trabalha também com oceanografia. A gente pegou todos esses elementos e levamos para um processo judicial. Então, só para fazer um esclarecimento, Eric, não foi o Ministério Público. O coletivo Preserve Ilhéus é formado por diversos voluntários e voluntárias, pesquisadores da Universidade Federal do Sul da Bahia, da UESC, advogados, aposentados, estudantes, todo mundo se reuniu. A gente fez uma coletânea grande de materiais, como aquela ativista ambiental sueca fala, a Greta Thunberg, né? Tudo já foi estudado, mas nada é feito. Então, a gente pegou tudo que foi estudado, fizemos uma grande reunião de documentos e mostramos que existe, sim, inação humana. Existe um problema, a baronesa ela está se multiplicando de 25 a 28 dias, ela está se multiplicando de 12 a 14 dias. Tem esse fenômeno também. Então, a biologia olha e diz, olha, a mão humana está acontecendo um problema. A gente tem um excesso de matéria orgânica na barragem de Itapé, porque todo mundo aqui sabe que se alagou uma área de pasto. E esse esterco vai liberando de forma devagar esses nutrientes químicos, então ela encontra um ambiente ideal, ali virou um berçário. A gente tem vários vídeos, principalmente do pessoal que trabalha com drones aqui na região. Juntamos toda essa documentação e entramos com a ação civil pública cobrando o quê? Infelizmente, o plano de revitalização do Rio Cachoeira não sai do papel, a gente quer que saia do papel, cobrando com o executivo dessa providência. Qual é a segunda providência que a gente descobriu? Essa ação não é contra o município de Itabuna, gente. É a favor da população do sul da Bahia. Existe uma grande diferença a gente querer o Estado acerbe o município contra os nossos inimigos, e existe uma diferença da gente chegar na ação civil pública, a sociedade, o coletivo Preserve Ilhéus está dizendo, olha, tem caminhos, bora fazer? Você não quer fazer, então a justiça vai ter de obrigar você a fazer. Mas isso não é ação contra o prefeito Itabuna, não é uma ação contra o Estado da Bahia nem contra a SERB. É a favor da comunidade. São 3 réus. Município de Itabuna, Estado da Bahia e Companhia de Engenharia e Saneamento Rural da Bahia, que é a SERB, que é a administradora lá da barragem do Rio Colônia. Então, nos reunimos e fizemos vários pedidos. O principal pedido, gente, existe um funcionário público, entrou numa máquina, numa retroescavadeira paga com dinheiro público, existe avifauna ali naquela região das pontes, existem mamíferos, existe uma ictiofauna, a gente está falando de peixes, quelônios, capivaras, todas aquelas garças que estão ali, e o próprio ser humano. E vem uma máquina, sem nenhum licenciamento ambiental, sem nenhuma técnica, e simplesmente empurra a baronesa. O que é que nós estamos pedindo nessa ação civil pública? Que isso seja feito com técnica, que o município faça um licenciamento, porque tem funcionários públicos excelentes, capazes, contratados, que estão dando suor à vida para a gestão pública. A gente quer que tudo seja feito com a melhor técnica ambiental, com a melhor técnica da biologia, né? Porque tudo já foi estudado e a gente quer agora que isso seja efetivado. Então, baronesa é normal, o que não é normal é o fenômeno da superpopulação de uma espécie. E isso, vou dizer uma coisa para vocês, não é novidade, pasmem. Em 2019, o Ministério Público Federal entrou com ação contra a prefeitura, município de Juazeiro, CHESF, eu só descobri isso depois, juntei como jurisprudência no processo. CHESF, IBAMA, INEMA, contra todo mundo por omissões, porque o excesso de baronesas nas prainhas de uma comunidade ribeirinha lá em Juazeiro. Então, esse problema de uma planta, então, assim, um gafanhoto é normal não, na humanidade. O que não é normal é uma nuvem de gafanhotos que está destruindo todo um sistema econômico, comendo toda a soja. Então, teve ação humana em relação a isso? Teve. O quê? Então, o que acontece em Ilhéus é um prejuízo muito grande, Itabuna também para a saúde pública. A gente está vivendo um surto de dengue. Todo esse lixo que as baronesas trazem é importante, só que a baronesa não é um inimigo. Então, se ela tivesse na quantidade correta, eu trago aqui um dado muito importante do Rian, que é o oceanógrafo, que sempre nos colabora, que esse depósito de baronesas, ela forma uma barra arenosa, a qual serve para proteção das ondas contra as tempestades. Então, só que, infelizmente, vem resíduos sólidos com as baronesas. Quando vem uma maré de cisija alta, essas baronesas são soterradas. Inevitavelmente, elas vão ser degradadas ali na praia, servindo como insumos para uma nova vegetação costeira adaptada a essas condições de salinidade
e altas temperaturas se desenvolvendo, restabelecendo a restinga, ou seja, Baronesa na quantidade certa é vida para a restinga. Então, a gente não quer tratar a Baronesa como inimigo, e nós temos soluções baseadas na natureza, que é isso que a ação propõe também. Itabuna faça o licenciamento, que a gente possa ter pátio de compostagem da Baronesa, e que a gente possa ter um biodigestor para a Baronesa, que a gente quer gerar emprego, renda, transformar essa... Minha orientadora é doutora em engenharia, trabalha com física e energia. Então, assim, a gente tem uma biomassa imensa que a gente está desperdiçando. A gente está jogando dinheiro fora. A gente não pode deixar a Baronesa passar. A Baronesa é riqueza para Itabuna. É isso que a gente quer. Bom, doutora Jurema, muito obrigado pelas suas colocações, especialmente quando você fala das soluções possíveis de serem efetivadas. E aí nós já temos algumas participações. O Newton Ribeiro, 38 pelo Instagram, ele fala justamente o seguinte: se não existissem pontes em Itabuna, as baronesas passariam direto para Ilhéus de qualquer maneira. E aí eu já trago, então, esse debate para Alan Feitosa, como representante do poder público em Itabuna. Alan, que estudos têm sido feitos pela Prefeitura de Itabuna, pela Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, para tentar, pelo menos, minimizar essa questão da grande quantidade de baronesas no Rio Cachoeira e que desce para Ilhéus? Seja bem-vindo. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer aqui a oportunidade, né? Estar aqui explicando, debatendo aqui um assunto importante aqui, não só para Itabuna, mas também para toda a região. Como o Valéry explanou aqui a questão histórica, né? Nós temos aqui a bacia do Rio Cachoeira, que envolve 12 municípios. Né? Nós aqui não estamos transferindo responsabilidades. Né? Momento de união, né? Unificar as forças, para juntos construirmos, né, uma solução definitiva. Porque o que é feito hoje é uma solução temporária, né? O manejo que a gente faz aqui em Itabuna é um manejo mecânico, né? O meio físico. Ele não é definitivo, né? Como eu falei, é temporário. Então nós temos aqui 12 municípios, o Rio Colônia nasce lá em Tororó, ele chega em Itapé e encontra com o Rio Salgado e forma o Rio Cachoeira aqui em Itabuna. Nós temos também outro problema, que é a administração da barragem, né, do Rio Colônia, do Rio, lá em Itapé. Nós já entramos na época em contato com a SERB, né, questionando esse grande volume de baroneiros que poderia ser feito também na barragem. Só que eles não dão retorno. Né? E o que acontece? Nós ficamos com a conta, né, que não é barata. Você fazer um manejo mecânico, ele é muito mais oneroso, né, do que outro processo. Por exemplo, o processo químico ele não é ideal. Nós temos também o processo biológico, que também depende de um estudo mais complexo e demanda mais tempo, né? Que é através dos protozoários, agentes biológicos, que matam as bactérias, para poder agir e também evitar a superpopulação. O que nós temos aqui em comum, os 12 municípios, é propor de forma definitiva, né, a questão da revitalização. E também não é uma obra simples, a gente está falando aqui de 100 mil, 200 mil reais, é obra de 200 milhões. Né? Itabuna e Ilhéus não tem capacidade desse investimento, nem como Itapé, Ibicaraí, enfim, os municípios que envolvem aqui a bacia do Rio Cachoeira. Então nós temos aqui em si, unir forças junto com a organização da sociedade civil, né? O poder público, enfim, para junto construirmos aqui um estudo, né, Val, definitivo, para que a gente evite essa superpopulação. Se alguém quiser complementar aqui, fica... Olá, turma, bom dia. Primeiro agradecer a turma do iPolítica. E assim, show de bola, viu? A ideia, bacana. Não é porque eu tô aqui não, viu? Agradecer a doutora Jurema aqui, a participação de Valéry também, de Alan, né, do meu amigo Eric, Rick, e nossa amiga Nath, né? Marconi, seja bem-vindo também, todos vocês. Assim, a turma, Paulinho, show de bola também você aí. A turma relatou com muita precisão tudo que está ocorrendo com relação ao Rio Cachoeira e descreveram com muita clareza. O problema é histórico, de fato, né? Existe também uma série de omissões nessa história, a começar pelo não cumprimento do Código Florestal. Todo o rio, ou nascente, ou lago, ele deve ser persuadido por uma lei, né? Ou protegido por uma lei.
Tá? Eu acho que essa lei foi renovada em 2012, se não me engano, doutora. Então, eu acho que é uma questão também que os municípios não têm esse tipo de cuidado ou participação. Então, assim, quando você não protege as matas ciliares, o que acontece? Montagem de pastos, criação de animais, né? Construções. E as grandes enchentes que acontecem, Marconi sabe disso, aqui em Itabuna também, é por falta dessa proteção aos rios. Então, a gente começa lá de trás, de erro histórico. O Código Civil que conduz à liberação de obras no município não pode suprimir o Código Florestal. Né? Ele é muito mais importante, até porque a partir dele é que convém a nossa sustentabilidade. Então, são discussões que não partem só do princípio legal de uma ação jurídica, né? Porque a gente só assim não vai resolver. Então, reforçando o que Alain disse, o que a doutora Jurema disse e também Valéry, é importante que nós pensarmos em um grande consórcio, tá certo? Ou em uma estrutura de região metropolitana para a gente resolver de forma definitiva essa questão das baronesas e também de toda a acúmulo de resíduo que o Rio Cachoeira recebe. O Rio Cachoeira e tantos outros rios das regiões é um grande lixão, infelizmente. As pessoas usam a terminologia do jogar fora. E o rio é um grande, eles acham, né? A maioria da gente acha que o rio é um grande triturador ou liquidificador desses lixos. Desses resíduos, aliás. Né? A baronesa, ela encontra um ambiente salutar, específico para essa multiplicação dessa velocidade que a doutora Jurema colocou. Então, a ação mecânica que a prefeitura propõe, ela razoavelmente não resolve de forma definitiva, até porque quando a máquina, aquela máquina Pocan, ela abocalha ali um pouco daquela baronesa, ela não consegue conter a parte que se solta, ela acaba passando, esse lixo também. Então, levando animais mortos, geladeira, estofados, né, animais peçonhentos, cobras, e o prejuízo está dado ao município vizinho, que também, não se engane não, é dado a todos nós, porque existe uma grande oportunidade turística em nossa região, e todos nós, de forma definitiva, somos atingidos. Então, acho que a grande proposta não é uma discussão jurídica, não é um embate entre Itabuna e Ilhéus, é uma grande união e unidade de todos os municípios envolvidos, né? São 12 municípios, a união de dois rios, o Colônias e o Salgado, né? Até porque, gente, o Rio Cachoeira, ele tem apenas 50 quilômetros, e Itabuna compõe 25% desses 50 quilômetros. Então, assim, é uma discussão ampla, né? O Rio Colônia, eu acho que deve ter 140 quilômetros, o Salgado, eu acho que deve ter aí uns 220, 240. Então, tem toda uma questão histórica de localização e que envolve outros municípios. A senhora falar, doutora Valéry, Marconi Amaral, ex-prefeito dos Estados Unidos, quer participar desse debate, por favor. Vou pedir só para puxar o microfone na tela, por favor, para que os nossos telespectadores possam ver. Saudar e parabenizar a mesa. Quando o Rick aqui me apresentou a mesa, nós já tínhamos um compromisso, eu falei, vamos segurar um pouquinho aqui, porque está muito interessante, é uma mesa realmente que representa muito o tema. E eu, como ex-gestor e com os meus projetos também futuros, me interessa muito, né, o conhecimento de todos vocês. E aí, ouvindo a colocação de cada um, me surgiu aqui uma dúvida da prática, né? Porque o gestor, às vezes quando o gestor entra, um representante político entra, que pode fazer a diferença de alguma forma, ele fica um pouco preso a muita teoria, né? E a prática realmente ela não acontece. E aí, só para lembrar assim, o que a doutora Jurema colocou, ela colocou sobre o plano de recuperação do Rio Cachoeira, de revitalização do Rio Cachoeira. Então, desculpe a minha ignorância, mas existe esse plano já efetivamente? E, na prática, o que seria esse plano para poder amenizar a situação das baronesas? Essa pergunta
é muito boa, Marconi, né? Sempre acompanha o movimento político, e Itajuípe também descem baronesas. A gente tem baronesas na bacia ali do Rio Almada. E como o Valéry tratou, que é uma questão histórica, a primeira página do processo judicial, fiz questão de dizer isso ao juiz. O problema é muito antigo. Poema de Sosígenes Costa, poeta de Belmonte que eu amo, mas vivia em Ilhéus, né? Tudo ficava debaixo d'água. A água subia que dava aqui. O rio queria arrasar Belmonte. Já estava perto do cemitério. A gente via na correnteza passando espuma mais baronesa. Passando espuma. E cada pau que emitia medo. O rio cheio matava boi, matava porco, matava galinha. As cobras fugiam do rio cheio, saíam do Bengo, estrela do céu, e entravam debaixo da casa velha, lá onde morava Iaiá Mariquinha. 1935. Sabe qual foi a única diferença para a enchente de 2021 e 2022? É que aqui no poema de Sosígenes a gente ia dizer que o rio trouxe lixo, plástico, porque tudo isso aqui aconteceu. Saiu arrasando tudo, saiu matando boi, saiu trazendo os troncos, saiu matando os porcos. Então, assim, o plano de revitalização, Marconi, esse processo judicial é justamente para isso. Tudo já foi escrito, pensado. É um documento belíssimo, é um trabalho rico de pesquisadores, da escuta da comunidade, está lá. Inclusive, no Código Municipal de Ambiental de Itabuna também está lá, que o Rio Cachoeira é área de prioridade máxima. E não sai do papel. Aí a gente vem para a discussão mundial. Esse é um problema global, da gente ter a pesquisa e a ciência apontando as coisas, apontando problemas, apontando soluções, e não se efetivando. É aquele mesmo... Tem um livro bem famoso, né, do Gilberto Desmensai, O Cidadão de Papel. A lei está no papel, a gente é cidadão, a gente tem direito a um meio ambiente equilibrado, está na Constituição, mas as coisas não são feitas. E a gente vem para os dilemas éticos da política, né? Por que não são feitas? Porque geralmente, primeiro que a pauta ambiental geralmente é impopular. Exatamente. É uma pauta impopular. Eu até, quando me falaram, fui até repreendida sobre esse processo. Essa ação das baronesas vai nascer e morrer na praia, igual as baronesas. 2 dias depois veio a liminar, com a multa. Eu acho que esse tipo de comentário que eu recebi, até me motivou mais. Eu só disse assim para a pessoa: olha, Itabuna tem uma maldição desde que foi emancipado, que nunca reelegeu um prefeito. Estou errada? Fato. Estou errada? Fato, histórico. Falei, será que se o prefeito Augusto Castro, como homem... Augusto Castro sempre foi um cara muito articulador, né, do ponto de vista positivo, de reunir pessoas, de trazer, né, de articular do ponto de vista positivo. Será que Augusto Castro, levando essa pauta das baronesas para a linha de frente do programa dele, será que ele não acaba com a maldição da não reeleição? Porque... Alan, não existe ninguém em Itabuna, não existe um cidadão de Itabuna que não tenha um pensamento sobre a baronesa. Eu nunca vi um tema tão democrático. Porque muitas coisas que acontecem no bairro Califórnia, quem está morando, às vezes, no São Roque não está sabendo. É uma temática própria daquele bairro. Se tem um problema ali, às vezes, de insegurança pública no Jardim Vitória, o outro bairro não está sabendo. Mas na baronesa, todo mundo tem uma opinião. Eu nunca vi um tema tão democrático. Você pode morar em qualquer bairro de Itabuna, você pode dizer, ei, baronesa, porque quem passa aqui, o mau cheiro da baronesa. Ih, meu Deus do céu, a ponte, como é que tá? Vou tirar foto. Eu nunca vi um tema tão democrático como esse. Então, o plano de revitalização está lá, é um plano, aponta tudo que tem de ser feito, e até hoje não foi feito. Que nós pegamos um recortezinho do plano e estamos judicializando para que aquilo finalmente seja feito. Porque se existe uma lei e ela não é realizada, infelizmente a gente vê isso, a judicialização na saúde, a gente vê a judicialização na parte da educação, na saúde já é mais comum. Tem um remédio que está aprovado lá pelo SUS, está na lista do SUS, e, infelizmente, o gestor não compra, o remédio está descontinuado. Então, eu já participei de vários processos para compra e aquisição de medicamentos de HIV, estava descontinuado. Então, foi judicializado.
Então, o que a gente pegou foi todas as leis que já existem, as obrigações que já estão apontadas e que ninguém faz, eles têm que fazer. Tem resolução, gente, da Agência Nacional de Águas, que obriga todas as administradoras de barragem, de qualquer reservatório, seja para consumo de água humano ou para produção de energia, são obrigados a fazerem o controle das macrófitas aquáticas, controle das plantas, ou seja, eles são obrigados a manejar a baronesa. A Alan estava dizendo aqui que eles nem dão retorno para a prefeitura. Então, lá no processo, eles são obrigados a dar retorno para o juiz, porque senão tem multa pessoal. E se descumprir, desobediência civil é passível de prisão no processo judicial. Então, como eu falo, esse processo não é contra a prefeitura de Itabuna e jamais é contra o prefeito, é a favor da comunidade, é para que a SERB faça o que manda, o que está na lei, o que está nas resoluções, é para que o Estado da Bahia finalmente entre no orçamento, a questão da revitalização, porque precisa de dinheiro. Só que tem outras coisas, Marconi, que não precisa de dinheiro, a gente precisa de sensibilização. Já existe a cooperativa, e assim, eu dou meu, independente de qualquer divergência ideológica, eu dou sempre minha cara a tapa para prefeito que tem coragem de fechar lixão, prefeito e prefeita, que tem coragem de fechar lixão. Né? Vocês fizeram, Augusto fez, Antônio, né, Dionísio fez lá em Itacaré. Então, assim, nós já temos a cooperativa, já foi criada a coleta seletiva, a gente precisa melhorar a limpeza do Rio Cachoeira. A gente fez aqui com o GAP em dezembro, a gente tirou em 30 minutos 127 quilos de resíduo, a maioria de uso único. Foi bastante 127 quilos de copinho, garfinho, plásticozinho, que vem tudo do setor alimentício. Então, a gente precisa sensibilizar esse setor que eles têm de cuidar do Rio Cachoeira. Então, existem coisas que nem precisa de dinheiro, só precisa de sensibilização, da mão humana dizer, não vou jogar meu lixo no rio. Então, às vezes começa por coisas simples até as coisas complexas. Então, o projeto de revitalização para inserir também a sociedade civil. Isso eu entendi. Então, esse plano, Marconi, ele foi elaborado depois de 2015, que teve aquela seca histórica, 2015 e 2016, que a gente teve essa crise de abastecimento. O governo do Estado, o INEMA, né, a SEMA, eles encomendaram esse estudo, fizeram primeiro um diagnóstico ambiental da bacia toda e fizeram audiências públicas, a Universidade Federal participou, a UESC participou, e a gente teve a oportunidade de fazer sugestões, inserir projetos, e resultou num plano executivo de revitalização do Rio Cachoeira, que hoje está no site da SEMA, a gente pode consultar todos os mapas que foram feitos, o plano é bem amplo, né, bem detalhado, e ele prevê 10 projetos piloto. E um desses projetos, que na verdade seria o primeiro a ser implementado, seria um plano de governança. Por quê? Porque se entendeu que para recuperar o rio, a bacia do Rio Cachoeira, teria que fazer uma ampla articulação dos municípios que compõem essa bacia, para que os municípios possam trabalhar junto com o governo do Estado, que na verdade o governo do Estado tem a maior responsabilidade sobre a gestão dos recursos hídricos, né? Que aos municípios cabe a gestão do meio ambiente, a gestão do saneamento básico, isso também relativo, porque quando, por exemplo, os municípios que são atendidos pela Embasa, aí já passa a ser responsabilidade da Embasa junto com o município. Então, por exemplo, na nossa bacia, Ilhéus e os demais municípios, exceto Itabuna e Itororó, eles são, e Itajuípe também, né? Eles são todos, têm um saneamento administrado pela Embasa. Então, só 3 municípios, que Itajuípe não faz parte da nossa bacia, mas Itororó e Itabuna, que são empresas municipais. Nos outros municípios, quem é responsável pelo saneamento é a Embasa. Então, é mais próximo do Estado também. Ou seja, a gente precisa de uma articulação tanto dos municípios como dos municípios com o Estado, né? Agora, assim, qual seria o papel de Itabuna nesse meio, né? Itabuna tem o poder de articulação. A gente entende que Itabuna é um município que tem um polo, né? Um polo das instituições, dos institutos de ensino, de pesquisa. Então, a MURC está aqui, o Comitê de Bacias está aqui, todos os consórcios, né, têm sua sede em Itabuna. Itabuna e Ilhéus, a gente pode dizer que essa região metropolitana. Então, a gente acredita que Itabuna tem uma responsabilidade maior nesse sentido de ser exemplo, de chamar os outros municípios, de fazer essa articulação para que possa acontecer
essas ações que precisam acontecer no nível da bacia, né? E por que a revitalização é tão importante nesse caso? Eu não sei se isso ficou muito claro, mas a gente pensa, muitas vezes a gente se pergunta assim, será que Itabuna é o município que mais polui a bacia, o rio Cachoeira, porque tem mais gente? Então, assim, só alguns dados, né, que tem desse plano de revitalização e também que foram atualizados agora com o Instituto da Humboldt, que o Instituto Meu Cachoeira encomendou em 2021. Itabuna tem mais ou menos 200 mil habitantes. A bacia como um todo tem quase 500 mil. Então, realmente, 200 mil habitantes que não têm tratamento de esgoto poluem mais do que o restante dos municípios, né? Assim, individualmente falando, que os municípios são bem menores. Em relação à questão da pecuária, o estudo da Humboldt mostrou isso, eu achei muito importante. Nós temos na bacia o mesmo número de cabeça de gado que de gente. Praticamente a relação que tem no Brasil, né? 200 milhões de habitantes, mais ou menos 200 milhões de cabeça de gado. No Brasil a gente tem isso também. Itabuna e a região, né, do Cachoeira é um retrato disso aí. Então, os municípios acima de Itabuna, que é Itaju da Colônia, Itororó, Itapé, Firmino Alves, tal, eles têm uma quantidade de cabeça de gado muito maior, né, do que Itabuna, por exemplo, e Ilhéus. Então, nesse caso, por exemplo, em relação à pecuária, esses municípios eles contribuem mais para a poluição. Então, a revitalização que envolve, como você bem falou, Val, a recuperação das matas ciliares na região rural, né, nas regiões rurais, é muito importante também, porque a gente tem que fazer nas cidades o saneamento básico e na zona rural a gente tem que fazer a recuperação das matas ciliares para evitar que toda essa poluição chegue ao rio sem ser filtrada, sem ser retido no campo. Porque hoje, se você não tem mata ciliar e o campo está todo degradado, só de pasto, todo pisoteado, né? A terra está toda compactada. Quando chove, até a erosão, né? Então, quando chove, todo o esterco de gado, todos os agrotóxicos, também os herbicidas, tudo e os adubos químicos vão para o rio diretamente, sem filtro. Então, isso alimenta também a nossa baronesa e faz com que ela prolifere em quantidades exageradas. Muito bom, a lapela também, só a lapela. Isso. Registrar algumas das nossas audiências que nós temos aqui. Tatinha Guel acabou de entrar, muito obrigado pela audiência. Carlos Chintome também está com a gente no nosso Instagram. A Lola Passos, Leonardo Gasques, Amorim, 3742. Luiz Sena, Josué Alves coloca o seguinte: às vezes, Nani, falta vontade política por parte do Estado. Melissa Pinheiro, Ribeiro Ana Couto, Nani Morissette diz: se tem tudo isso, por que então não se coloca em ação? Acho que uma pergunta que trabalha aí também para a doutora Jurema. E Paulinho do Banco tem um questionamento. Eu também coloco um que é o seguinte: falaram sobre o plano de revitalização. E a curiosidade que surge sobre esse plano é como financiá-lo, né? Se existe fonte de financiamento, se o plano de revitalização prevê isso, e como é que se articula esse financiamento para o nome de toda a bacia. Mas eu abro também para Paulinho poder fazer a pergunta dele. Olá, bom dia. Olha, saudar aí o iPolítica, Rick, toda a equipe, esses momentos de debate aqui aos sábados, e ainda mais um tema tão central, apesar de, em muitas esferas, não ser tratado como elemento central, como tema central, sempre um tema acessório, né, ou alegorizado também, né? Olha, eu defendo, mas efetivamente não estabeleço as ações. Acho bonita a conversa, mas efetivamente as ações não são estabelecidas. Então, saudar o iPolítica, toda a equipe, Boteco Gaúcho, e saudar essa mesa altamente representativa, né, e de grande capacidade de formulação, muito importante. Alain, Val, professora Valérie, né, doutora Jurema, parabéns de antemão pelo nível do debate e principalmente pelos dados concretos, reais. Enfim, como foi dito, tudo foi estudado, está tudo posto, né? A gente tem algumas iniciativas de um tema que é central, um tema que, inclusive, é base fundamental de articulações da geopolítica mundial. A gente vê que isso está sendo um elemento central, inclusive do ponto de vista do comércio internacional. A gente está vendo essas questões da União Europeia com o Mercosul, com o Brasil fazendo esse papel importante, principalmente no sul global. Enfim, trazendo aqui para a nossa realidade
a gente vê muito que é efetivamente um tema que mobiliza, né? A gente teve já diversas ações, já acompanhamos, né, o Grupo Unidos pelo Rio Cachoeira, acompanhamos diversas ações, o Abraço ao Rio Cachoeira, agenda estabelecida, as universidades envolvidas e tudo mais. Agora, me chama a atenção o termo utilizado da doutora Jurema sobre nação humana, né, que ela busca questionar a questão jurídica, né, a ação humana e a inação humana. Né? A gente está num momento muito importante, que é de eleição municipal, por exemplo. Né? A minha questão ela é relacionada a essa questão que, a meu ver, por tudo que está posto, passa pela questão política, né? A questão da vontade política, da decisão. Né? O que mais falta fazer para que efetivamente a gente consiga mobilizar no sentido mesmo da decisão política, de estabelecer o que está posto, o que está estudado, né? Enfim, de modo que a gente encontre soluções, né? E ainda mais soluções que tem na questão do tempo um elemento também fundamental. A gente tem muito tempo que debate isso e a gente só está vendo um nível de degradação ainda maior, né? Enfim, então essa questão, saudar aqui Marcondes, saudar todos aqui da mesa. Muito obrigado pela oportunidade. Eriquete? Foi? O Paulinho Marconi aí tem que fazer um complemento aqui com a questão da revitalização, né? Quais ações estão sendo propostas para mudar? O primeiro deles, um dos primeiros pontos importantes aqui é a questão do saneamento básico. O saneamento básico. O que nós temos aqui em Itabuna hoje é um investimento que está sendo feito aqui em todos os bairros do município, né? Vão ser concluídos ainda, já está sendo feito, com a implantação do saneamento básico, rede de esgoto e rede de drenagem de água pluvial. Né? Esse é o primeiro ponto. Temos um outro grande projeto que vai ser executado pela Imasa, que é a questão de retirar, né, carga do esgoto hoje, que é os efluentes que caem no Rio Cachoeira, e transferir para uma rede de tratamento que é lá no São Judas. Né? Toda aquela área vai ser ampliada, vai ser melhorada a mecanização dela, né, tecnologicamente, para tratar essa água, né, e devolver ao Rio Cachoeira, como é feito hoje no Rio Pinheiros. Né? O Rio Pinheiros, lá em São Paulo, ele colocou filtros, né, na passagem, criou canais, colocou filtros, e a água passa por filtros e volta de novo ao seu curso normal. Mas o que nós temos em Itabuna hoje é a questão cultural. Né? Nós temos muito lixo hoje ainda na rua. Infelizmente. É o que a gente fala, é enxugar gelo. O município por si só vai lá, faz a questão do investimento. Não é um processo barato. Né? Resíduo sólido hoje é muito caro. Ele retira todo aquele lixo da rua. Né? Meia hora depois, está lá tudo sujo novamente. O que nós vemos aqui, a cidade está muito mais limpa. Né? Essa mudança, quando a gestão Augusto Castro assumiu o município, assumiu com a responsabilidade de mudar. Né? A preocupação de mudança para melhorar. Infelizmente, nós temos ainda pessoas, né, empresas, seguir passagem, são grandes empresas de Itabuna, empreendimentos, que estão fazendo descarte incorreto. O município multou uma dessas empresas em R$50 mil. Né? Porque a ação. Todo esse lixo vai para onde? Em época de enchente, volta para o rio. Né? Então, nós temos aqui, não é só um processo de ser vontade política também. Né? Nós temos também que ter a nossa capacidade de cidadão. O que nós podemos fazer para melhorar? É esse o entendimento. Alan, essa sua fala é muito... contribui muito, porque no Brasil a gente tem uma mania de reclamar muito, mas a gente não elogia os avanços. Então, assim, ter fechado o lixão significa que muito de todo aquele líquido do chorume deixou de entrar nos lençóis freáticos. Isso deixou de contaminar vários corpos hídricos.
Ter fechado o lixão e ter fomentado a abertura da cooperativa significa que uma parte dos resíduos já está sendo feito o encaminhamento de forma adequada, que é fazer com que ele volte para a cadeia produtiva industrial como matéria-prima. Isso também faz parte de cuidar do Rio Cachoeira, que as pessoas pensam que não, só é limpar a margem. Né? Se a Embasa está com um viveiro, hoje a Embasa tem um viveiro próprio de mudas, antes tinha de comprar as mudas, hoje já tem um viveiro próprio, já tem toda uma gama de funcionários ligada à educação ambiental da Embasa. Isso significa que avançou, a gente não pode deixar. A gente tem a Universidade Federal do Sul da Bahia fazendo todos, e a UESC também fazendo todos esses projetos de extensão. A gente avançou, a gente fez as oficinas, não foi? Com o pessoal do Gogó da EMA, sobre compostagem. Lá em Ilhéus a gente tem o projeto Composta Ilhéus. O GAP está desviando 400 toneladas de resíduo orgânico do aterro e do Itariri com composteiras domésticas dentro de casas, 509 casas, 100 restaurantes, lanchonetes, pousadas. Isso é saneamento básico descentralizado. Se a prefeitura colocou as 8 caçambas ali e retirou um pouco das baronesas, significa que a gente avançou, que cumpriu a decisão judicial, que o governo agiu corretamente, a procuradoria chegou lá, sim, vou cumprir os mandamentos e vou fazer. Porque o município, por exemplo, poderia ter entrado com agravo de instrumento, poderia ter recorrido. Não recorreu, não, eu vou cumprir, vou fazer o correto. Isso, para mim, é um avanço, porque tem outros processos que a gente está com recursos em Brasília, brigando até não poder mais, como foi o caso a Embasa queria fazer 3 estações elevatórias de esgoto no meio da praça pública de Ilhéus. E a Embasa recorreu até Brasília. O município falou, não vou recorrer, eu vou cumprir, porque eu acho que isso aqui é o certo a fazer. Para mim, isso é avanço. Porque a gente tem uma mania no Brasil de reclamar muito, de reclamar na internet, mas não. Reconhecer as pessoas que estão trabalhando, reconhecer os avanços. Parecem poucos, porque quando a gente lida com resíduos, não dá para ver. Não é a obra da ponte que você vê, não é um prédio que você vê, ela está ali por baixo. Ninguém quer ver as sujidades, ninguém quer falar de lixo porque acha que é feio, que esgoto é feio. Só que a gente tem de lembrar que tudo isso também é biomassa e é riqueza. E aí, Paulo, o financiamento realmente é um entrave, só que a gente tem de lembrar, não é, Alan, que R$1 investido em saneamento é menos R$4 em saúde. Saneamento é saúde, então isso é muito importante. Temos a lei de prestação de serviços ambientais, fica essa sugestão para Itabuna. Eu acredito que toda essa comunidade... Já tem, né? Mas a comunidade... Ainda tá vendo? É um avanço. Por quê? Porque a sociedade cobrou. Então, a gente não reconhece os avanços quando tem. Então, se o Rio Cachoeira está na lei como uma área prioritária, a lei de prestação de serviços ambientais, a lei federal, permitirá. Então, já pensou os pescadores e ribeirinhos serem pagos a todo aquele pessoal que está saindo ali da bananeira que vai receber as suas novas casas? Já pensou se eles serem pagos para limpar o rio que eles tanto viveram ali, aquele rio que massacrou eles, mas também é uma enchente, mas é o mesmo rio que traz o alimento, é o mesmo rio que traz o frescor, e a gente chama isso, Paulo, de soluções baseadas na natureza, a SBN. Então, assim, a baronesa de Itabuna está perdendo a biomassa gigantesca, porque já era para a gente estar pensando nos pátios de compostagem, né, tem financiamentos para isso, e pensando nos biodigestores para a gente estar gerando biogás com essas baronesas, porque as pesquisas já disseram que tem uma capacidade muito boa energética essa biomassa. Então, a gente precisa reconhecer que estão acontecendo também avanços. Só de você ter vindo aqui e estar sentando e ter a coragem de conversar com a gente olho no olho, isso é um avanço muito bom. Eu quero lhe agradecer, porque em outros locais é muito difícil. Parece que a gente está falando com a porta, ninguém aparece. Já teve cidade, e aí a gente tem um prova documental, que o prefeito marca com a gente e desaparece. Aí depois fala, estão me perseguindo, entraram na justiça. Eu digo, desculpa, mas a gente tem 3 meses esperando para tentar fazer um acordo, como foi o caso das maritacas. Né? Por que a gente vai tirar a árvore exótica? Tudo bem, amendoeira, mas coqueiro ninguém quer fora da praia. Coqueiro é da Índia, cacau é da Amazônia, todo mundo ama cacau em Ilhéus. Rapidinho, doutora Jurema, sem querer te cortar, mas já te cortando, porque a gente só tem mais 5 ou 6 minutos de live, então eu queria pedir que vocês fizessem as considerações finais de vocês, mas ressaltando, por exemplo, a participação da Ana Luísa, que trouxe um questionamento bastante profundo, que é o seguinte, como é que está a união dos municípios que estão ali em torno do Rio Cachoeira sobre essa solução. E a professora Deliana do PSOL, ela comenta puro suco de ciência, que nós tivemos aqui hoje. Então, por favor, considerações finais
E lembrando que o debate política todos os sábados, a partir das 10 horas e 30 minutos, é uma realização do grupo E Política de Comunicação, com o apoio do Boteco Gaúcho, o melhor e mais gostoso café da manhã de Itabuna e região. Considerações finais. Obrigado. Bom, eu quero aproveitar essa oportunidade para reforçar o que você falou, Jurema, assim, também. Eu tenho muita esperança, viu, Paulo, assim, que eu vejo que tem uma mudança de percepção. Eu acho, assim, localmente, pelo menos, a gente percebe que Itabuna, as mídias sociais, né, a televisão, e política, a sociedade, de modo geral, tem se debruçado muito sobre essa questão do Rio Cachoeira, e eu vejo que as pessoas estão entendendo que é possível recuperar o Rio Cachoeira. Eu acho que alguns anos atrás eu via muito essa falta de esperança, tipo, isso não tem mais jeito, o rio já está morto, né? Mas hoje eu acho que as pessoas entendem que pode ser feito e que tem que ser feito. Então, tem ações que são mais a nível da bacia, que envolve o Estado, que tem que ter muito recurso, que nesse momento não tem ainda, e ainda não tem essa articulação dos municípios. Ao meu ver, talvez alguém tenha aqui uma percepção diferente, não sei, Alain, que é da Prefeitura, mas eu vejo que nesse momento nós, infelizmente, ainda não temos essa articulação dos municípios, que eu acredito que Augusto Castro poderia estar fazendo, né, a partir de Itabuna. Aí eu já coloco isso para ele, uma tarefa, né? Mas, localmente, por exemplo, nós temos o Instituto Meu Cachoeiro, que está surgindo agora, com um projeto, já uma parceria com a Prefeitura, com a Secretaria de Educação, para a gente atuar em 2 escolas ribeirinhas e começar a levantar informações sobre essas comunidades, como elas se relacionam com o rio, envolver pescadores na limpeza do rio, para serem jardineiros do rio, né? Nós temos já esse projeto, isso vai acontecer agora com a UFSB esse ano. Nós temos outras ações, nós fizemos vários mutirões, né, de plantio com o Paulo, com a Biofab, doando milhares de mudas. Infelizmente, muitas mudas morreram por causa da enchente de 2021, mas nós vamos retomar esses trabalhos também de revitalização com a sociedade, né? Então, assim, tem muitas coisas acontecendo. No Gogodaí nós estamos implantando a coleta seletiva também. Então, junto com a Prefeitura, fazendo esses trabalhos, e eu acredito que, com o tempo, nós vamos conseguir recuperar esse rio, sim, né, com o apoio da sociedade, com o terceiro setor, com os institutos, com a Prefeitura, e eu agradeço muito por essa oportunidade de poder falar sobre isso. Bom, por último, eu falei pouco porque com as feras dessa aqui eu estava aprendendo, né? Começa, né? Mas, por último, agradecer mais uma vez, Rica e a equipe do iPolítica, e dizer da oportunidade que, inclusive para os gestores públicos, de todos que estão aqui. Em 2015, no Acordo de Paris, foi criado 17 objetivos para que os países cumpram, e o Brasil é signatário. Dentre esses 17 objetivos, correto? Existem 100 indicadores. E se cada prefeitura, ou cada órgão, ou cada instituição se comprometer com esses objetivos, a gente resolve tudo isso. A doutora Jurema sabe, e Valéry sabe, e Alain também. E é interessante esses objetivos porque, veja só, desses 17 que a gente está vendo aqui, ó, aí você começa. Reduzir a desigualdade. Cidades e comunidades sustentáveis. Produção e consumo sustentáveis. Ação climática. Proteger a vida marítima, proteger a vida terrestre, paz e justiça e instituições eficazes. Então, assim, são objetivos que todos os municípios vão ter que se obrigam a cumprir. Existe um prazo para isso. De 5 em 5 anos ele tem que prestar conta. Por mais que o governo do Brasil tenha se comprometido, quem resolve isso é o município, porque o Estado, tanto o Estado quanto a Federação, eles são abstratos. O que existe somos nós, os munícipes. Então, assim, os prefeitos têm que se comprometer com esse compromisso para que essas questões que nós temos aqui, né, de forma, às vezes, tão grandiosa, mas ao mesmo tempo com limitações, porque a gente não sabe de onde vem o recurso, como é que o governo federal vai fazer, como é que o governo estadual vai fazer. Então, eu acho que é uma oportunidade dos municípios se enquadrarem nesse processo, né, desse objetivo, e começar a construir essas pontes. E, para finalizar, o Jussari começou. Né? Ele já fez a média dele lá, já viu o tamanho, o índice de sustentabilidade dele é baixo. Todo município pode acessar esse site e ver como é que está a sua situação, inclusive a sua população. Então é importante exatamente, para a gente começar a combater isso. Então, mais uma vez, obrigado e vamos ver. Alô.
Primeiramente, agradecer aqui o convite aqui do iPolítica, né? Esse tema aqui importante aqui para nossa cidade aqui, Itabuna, para toda a região, enfim. E fazer aqui essa reflexão. O que nós temos feito hoje, por isso que eu falei, feito hoje como cidadão, para mudar nossa percepção com o nosso espaço de lazer, né? Espaço de convivência. Em Itabuna, hoje nós estamos fazendo a educação ambiental junto com os alunos da rede municipal de ensino e a população em si, né? Que são os feirantes, né? Que são um grande problema também aqui em Itabuna, que são as feiras livres aqui em Itabuna. Nós já começamos a fazer esse trabalho, né? Junto com toda a equipe aqui do meio ambiente, da prefeitura, das secretarias envolvidas, Indústria e Comércio, CIURB, CEPLAN, SEGOV, todo envolvido, né? Não é só a gente. Então nós temos que fazer unificar, como a gente disse aqui, unificar as forças, né? Para intensificar o trabalho, né? Não é ficar só na falácia de dizer vamos fazer, não, e ação, né? Mesmo com pouco, Jurema, a gente está fazendo nossa parte aqui em Itabuna, pode ter certeza, né? Não estamos fugindo a responsabilidade. Como eu disse, são processos caros, né? Essa questão de manejo de baronesa é um processo muito complexo, né? Mas que não depende somente de Itabuna, né? É todo um conjunto, a união de todos os municípios, a gente consegue fazer o melhor para toda a região, né? Obrigado. Só vou agradecer. Bem, eu só quero agradecer o convite novamente por Rick e toda a equipe do iPolítica. Quero agradecer a todos os voluntários do coletivo Preserve Ilhéus. Se não fosse o poder do voluntariado, a todos os advogados voluntários que assinam essa ação também com a gente, estudando direito ambiental sem parar, doutora Maria Lívia, doutora Silvana, doutor Bruno, doutor Rodrigo Rosa, muito obrigada pelas horas de trabalho voluntário, e Valerissa renovou ainda mais as minhas esperanças e fazer aqui um convite, quem sabe a gente lança nesse ano o Composta Itabuna, a gente trabalhar com saneamento descentralizado de resíduos orgânicos. Esse é um dos propósitos também do Grupo Amigos da Praia, trabalhar em rede, trazer essas soluções baseadas na natureza com baixíssimo custo, e fica esse sonho também de trazer o Composta Itabuna para cá. A gente acredita que unindo todos esses esforços, o nosso rio vai estar mais bonito do que ele é. Porque quando eu cheguei aqui, eu fiquei encantada. Eu morava no sertão, em Feira de Santana. Meu Deus, aqui chove todo dia, aqui tanta água. Um olhar assim, e virei Papajaca, recebi do vereador Denis o título de cidadã itabunense. Eu sou Papajaca com orgulho danado. E adoro estar aqui no boteco, porque tem um negócio de um coraçãozinho na chapa, né? Que é maravilhoso. Então foi muito bom reunir com os amigos para tratar de um tema tão relevante. Muito bom, pessoal. Em nome do Grupo Política de Comunicação, quero agradecer a doutora Jurema Sintra, mestre Valeri, seu Valdemir e o nosso diretor, o diretor de meio ambiente, Alan Feitosa. Muitíssimo obrigado pela presença de vocês. E lembrando que todo sábado a gente começa às 8 horas no programa Café e Política, na Boa FM 96.1, aqui na região sul da Bahia, tá? Até às 10 horas da manhã, e às 10h30 o debate política, direto do Boteco Gaúcho, o melhor e mais gostoso café da manhã de Itabuna e região. Um beijo no coração e até o próximo sábado. Obrigado.